Pessoal, nós vamos começar agora uma nova parte da nossa disciplina de desenvolvimento com Java, utilizando a orientação a objetos, que agora, depois de aprender todos aqueles conceitos de orientação a objeto, nós vamos começar a aplicá-los em utilizando aqui interfaces gráficas, beleza? Então nós vamos começar a desenvolver algumas aplicações, mesmo ainda simples, em estágio inicial, utilizando a interface gráfica com o Java FX, que é a ferramenta mais atual de desenvolvimento utilizando o Java FX. Esse material aqui é um material disponibilizado por um professor chamado Dr. Nélio Alves. Então ele disponibiliza esse conteúdo aqui. Encontrei esse conteúdo, ele é muito bom para essa parte da nossa disciplina. Então nós vamos utilizar bastante ele. Essa é a primeira parte, depois tem outras que nós vamos ver ao longo do tempo que nós formos utilizar essas ferramentas aqui do Java FX, tá? Então vai ser bastante interessante. Vou disponibilizar esse tutorial para vocês e vou mostrar aqui como é que vocês vão preparar o ambiente de desenvolvimento utilizando o Java FX. Como eu estou aqui utilizando o sistema macOS e vocês estarão utilizando aí o Windows, esse material é totalmente voltado para o Windows. Então não vou mostrar aqui passo a passo, como faz aqui no sistema, porque já tem esse material aqui, ó, passo a passo, lá na parte de instalação da ferramenta, das ferramentas que vocês vão ter que utilizar para o Windows. Então é só ler aí passo a passo, sem pressa, que vai estar tudo detalhado como você deve configurar o ambiente e para evitar possíveis erros aí. Então, qual o objetivo geral aqui? Conhecer os fundamentos da estrutura do Java FX e conhecer os principais componentes visuais do próprio Java FX. E dentro dessa visão geral, nós vamos aí ver, que vai ser agora a primeira vez que vocês vão ver esse conceito, ou se já podem ter visto aí alguns de vocês, é o conceito de MVC. O MVC é uma forma, nós vamos ver daqui a pouco, de subdividir o nosso projeto em partes. Então, o que é o JavaFX, né? É o sucessor das bibliotecas Swing e Java AWT, que por padrão já vem junto com o kit de instalação do próprio Java. Então eram e ainda são utilizadas algumas, só que não estão, são as mais antigas, né? Ferramentas utilizadas para desenvolvimento de interfaces gráficas. Você já deve ter visto aí utilizando o NetBeans alguma dessas formas aqui. No caso seria o Swing, que seria a mais recente, o Java AWT seria a mais antiga. A mais recente é o JavaFX, mas anterior a ela veio o Swing e anterior ao Swing veio o Java AWT. Então são formas de desenvolver interfaces gráficas utilizando o Java. Então o JavaFX pode ser usado para desktop, desenvolvimento de aplicações web e desenvolvimento de aplicações para dispositivos móveis. Então ele tem toda uma gama de aplicações aí. Você pode desenvolver para todas essas plataformas. Então, uma tela JavaFX pode ser montada de duas formas. Três, aliás. Via código Java, você vai digitar lá o seu código, normalmente como você já vinha fazendo, ou utilizando o que a gente chama de FXML. O FXML, o que é isso? É uma linguagem de marcação. A linguagem de marcação mais comum que a gente tem visto até agora é o próprio HTML. Então, se você viu o HTML, você não vai ter nenhuma dificuldade de entender esse FXML. Então, lá tem o conceito de tags, você cria as tags, tem a subdivisão, você pode utilizar CSS. Então, é a utilização de linguagem de marcação juntamente com o Java. Então, você pode desenvolver telas utilizando essas duas formas, ou uma dessas formas, ou as duas simultaneamente, que é o que nós vamos ver. Então, com o lançamento do Java 11, espero que seja a versão aí mais recente instalada no seu computador, o JavaFX é mais parte do JDK, aquele kit de desenvolvimento do Java. Então, ele é um pacote separado. Ele vem à parte agora, não vem incluído como vocês estão acostumados a utilizar alguma vez para desenvolver aí interface gráfica com NetBeans, que já está embutido lá dentro. Então, vocês vão ter que acrescentar essa informação. E é mantido por essa empresa que é a Gluon. Então, quando a gente for fazer o download, vai ser através desse site aqui, das ferramentas. Então, o JavaFX é projetado aqui pelo padrão MVC, que é justamente o padrão que eu havia falado lá no começo, utilizado para subdividir o nosso código
Em responsabilidades, cada parte vai ter uma funcionalidade específica. Então, esse é um padrão de desenvolvimento. O que é isso? Nada mais é do que dividir cada uma das partes. Não é nada de código, é só de organização do código em si. Então, o MVC vem da sigla Model, Views e Controllers. Então, são os modelos, a parte visual e os controladores. O Model é o que a gente já utiliza muito, já vem utilizando bastante, que é nada mais do que tudo que faz a lógica e a transformação dos dados lá dos nossos programas. São as classes, são as entidades, são os serviços, tudo isso está dentro do módulo. Então, tudo que for específico de uma classe, vai ter lá uma classe pessoa. A classe pessoa vai ter os atributos dela, nome, endereço, idade. Isso vai estar na classe ou entidade chamada pessoa, que vai estar dentro do pacote model. Nada mais do que isso, é só organização. As views são o que nós vamos ver agora a partir desses novos conceitos, são as telas. Então, é tudo que nós estamos vendo aqui, por exemplo, nesse leitor de PDF, é uma view. É o que você enxerga, que você permite você interagir com o programa. E os controles, que é a outra parte, ele é que vai fazer o meio de campo. O que é isso? Quando você clica em algum botão aqui, clicou no botão, ele tem uma resposta. Clicou no outro botão, ele tem outra resposta. No ícone tem uma resposta. Quem vai fazer o controle de dizer para a interface, para o model, o que é que aquele botão faz, aquele ícone faz, é o controller. Então ele vai fazer esse meio de caminho. Você clicou, o controle vai entender isso como controle e vai especificar para que modelo, para que classe vai aquele toque, aquele clique. Então ele vai fazer esse meio de caminho. Então são as classes responsáveis por tratar as interações do usuário com as views. Então, clicou, arrastou, puxou, subiu e desceu a tela. São mais ou menos aqueles eventos, muito parecidos com aqueles conceitos de eventos que a gente viu lá no JavaScript, né? Bem lá no começo de JavaScript. Então, isso aqui é o padrão MVC, uma subdivisão de classes e pacotes com as suas respectivas funcionalidades. Dentro do JavaFX, nós vamos começar a utilizar uns conceitos aqui para entender o que é o JavaFX. Ele é dividido em o que a gente chama de palco, que é o stage, scene, Xscene, né, o Xscene aí, que é nada mais do que as cenas, e os nodes são partes dessas cenas. Então você vai ter um palco, onde vai ter cenas, que são as interações, que são as partes aí responsáveis, são uma tela de cadastro, uma tela de listagem, uma tela de deleção. E dentro dessas cenas, cada uma dessas cenas que estão dentro de um palco, vão ter a responsabilidade de clicar no botão para deletar, clicar no botão para cadastrar, clicar no botão para somar. São os que a gente chama de nodes. Então é só uma subdivisão para ficar claro aí. Toda cena vai estar dentro de um stage e todo node vai estar dentro de uma cena. Então vai ser sempre essa subdivisão. Só para você acostumar aí com os conceitos. Mas nós vamos ver aí detalhadamente aplicado em código isso. E para aí continuar, começar, aliás, o nosso desenvolvimento, vocês vão ter que instalar no computador de vocês essa ferramenta aqui, que é o Xscene Builder. Ele é uma ferramenta muito interessante para desenvolvimento de interface. Ele facilita muito o desenvolvimento das interfaces aí gráficas do próprio interfaces gráficas com Java FX. Né? Então, ele é utilizado aí para fazer isso. Então vocês vão acessar esse site, vão fazer o download lá para o sistema operacional de vocês e beleza, é só clicar, instalar, beleza, e vai clicando next, next e pronto. Só que vocês vão ter que utilizar o Eclipse para isso. Se vocês ainda estão utilizando o NetBeans, vocês terão que utilizar agora o Eclipse, porque toda essa instalação aqui, você pode até tentar, eu não tentei fazer a instalação para o NetBeans porque eu utilizo o Eclipse, mas essa instalação é totalmente voltada para o Eclipse. Então e atenção, tem que ser o Eclipse 4.9 ou tem algumas outras versões que não dá problema, mas opte por utilizar a versão do Eclipse 4.9 ou superior, beleza? Vocês podem ver aí depois como funciona, como encontrar a versão do Eclipse de vocês, mas estejam atentos para evitar problemas posteriores, que a versão mais indicada é a partir da 4.9. Então, checklist para instalar o JavaFX, né? Você vai baixar o SDK dele, vai vir aqui nesse link, baixar, e aí no Windows você vai criar uma pasta chamada JavaLibs.
lá no seu diretório C, lá no seu disco C. Cria uma pasta assim com esse nome, do jeito que está aqui, ó, java-libs. Só criar essa pasta e depois descompactar o próprio plugin aqui dentro. Então, você vai ter que instalar o plugin EFX no Eclipse. A versão do plugin é essa, 3.4.1 ou superior. Você vai lá no Eclipse, vai Help, Install New Software. Deixa eu abrir aqui para facilitar. Procurar aqui o Eclipse, está aqui. Enquanto a gente vê aqui, apesar de ser para Windows, mas o Eclipse aqui que eu estou utilizando dá para ver algumas dessas coisas. Então você vai vir lá, Help, Install New Software. Você pode instalar de duas formas. Instalar e ir direto lá no site do Eclipse, ou o que eu recomendo, que essa é mais fácil, é copiar e colar esse código aqui e clicar Enter que ele vai direto para o plugin necessário. Que você